Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Sobre esse tema aqui, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque é um assunto que falta esclarecimento na religião, de um modo geral, falta esclarecimento, falta revelação, na verdade, né? Falta revelação da palavra sobre a lei e o pecado. Então eu quero explicar um pouquinho sobre isso. Mais uma vez, nessa mensagem, nós temos diversos estudos aqui no canal, mas eu sempre gosto de estar trazendo uma pincelada, dando uma melhorada no entendimento, para que a gente venha entender, compreender melhor essa questão bíblica, tá bom, abençoados? Então vamos lá. É claro que nós que temos o costume de fazer uma leitura linear da palavra, dentro do seu contexto, respeitando o tempo, respeitando as alianças, né, entendendo que a lei de Moisés era exclusivamente para os judeus, nós temos, digamos assim, uma facilidade de expressar os textos bíblicos. Mas a verdade é que não basta eu ter essa facilidade para expressar. Porque se Papai do Céu não abrir a mente, meu irmão, não adianta o irmão Elcio ficar pregando aqui de 8 da manhã, 9 da manhã a 9 da noite. Eu posso pregar de Gênesis a Apocalipse, ler e reler, né? Eu posso falar, gritar e não serei ouvido, porque não é por muito falar que seremos ouvidos. Mas se Deus, o Pai, abrir a nossa mente, nós vamos compreendendo algumas questões. A primeira coisa que eu quero pedir para os amados, para os irmãos, amigos, eu acabei distribuindo essas mensagens em alguns grupos de WhatsApp. Primeira coisa que eu quero que você entenda: eu não estou aqui para confrontar a sua religião, tá? Não estou aqui para confrontar a sua religião. Se você tem sua religião católica, evangélica, espírita, umbandista, kardecista, né? Que é mesmo espírita praticamente. Se você é muçulmano, se você é ateu, se você... não importa, né? Não estou aqui para discutir sobre sua religião. Se você está numa religião X ou Y, se você defende aquele segmento, você crê daquela forma, parabéns, você está certo. Você tem que defender aquele segmento, afinal de contas é aquele segmento que você acredita, tá? E naturalmente você vai ter que se sujeitar, né, no bom sentido, às lideranças daquele segmento religioso. Então, eu não estou aqui inflamando você para ir lá brigar, discutir com seu pastor, o padre, o ancião, o líder, não. Outra coisa, segundo ponto, eu não sou pastor de igreja evangélica, católica, eu não sou pastor de nenhum segmento religioso, tá? Eu apenas sou um filho de Deus que leio a palavra, a Bíblia, compreendo a Bíblia de uma forma simples, porque Papai do Céu abriu a minha mente e eu tenho certeza que abriu a sua também, e nós transmitimos essa palavra de uma forma simples. Essa é a minha segunda colocação. Eu não tenho igreja, porque muitas pessoas dizem assim, mas você é um líder, você reúne pessoas. Eu não tenho igreja porque igreja não é um templo de 4 paredes, igreja não é uma instituição religiosa, a igreja bíblica, não pertence a um pastor, um padre, um papa, um ancião, um líder, não. O que pertence a estes homens é uma empresa com CNPJ, onde a pessoa, o líder, ele é um pastor, ele é um padre, um papa, um ancião, dependendo do segmento de cada religião. E ele fundou, né, aquela instituição, e ali tem aqueles que administram ali, né? Alguns fundadores já partiram, mas continua ali a tradição religiosa. Então, abençoados, a igreja bíblica, ela só tem um cabeça, que é Cristo. Cristo é o Senhor, o dono da igreja, tá? Igreja não é uma instituição, uma entidade, não, igreja são vidas, pessoas, tá? Igreja são pessoas. Paulo falava muito, a igreja que se reúne em Éfeso, né?
a igreja que se reúne em Tessalônica, a igreja que se reúne na Galácia. Essa era a linguagem dos apóstolos. A igreja que se reunia lá em Antioquia, né? Se eu não me engano, foi em Antioquia que os discípulos de Cristo foram chamados a primeira vez de cristãos, não é isso? Eram vidas. A igreja que se reunia lá em Corinto, lá na Ásia, a igreja que se reunia lá em Colosso, né? Então, eram as comunidades. Igrejas são reuniões de pessoas, tá? Que junto de uma forma universal nós chamamos biblicamente do corpo de Cristo. É a representatividade do corpo de Cristo. É a igreja viva, como disse Pedro. Nós somos pedras vivas desse edifício. O apóstolo, nós acreditamos que foi Paulo, ele falou também na carta aos Hebreus, no capítulo 1, lá no versículo 3 em diante, Paulo fala que a igreja, capítulo 3, versículo 3 em diante, se não me falha a memória, Paulo fala que a igreja somos nós. Deixa eu só conferir aqui, para a gente não pecar, né? Vamos lá. Hebreus, não é isso? Vamos lá. Hebreus, deixa eu ver se é o capítulo 3, meus amados. Vamos lá. Hebreus capítulo 3, olha lá, Hebreus capítulo 3, versículo 6, diz assim: mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, plural, não no singular, não sou eu, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, igreja somos nós, a casa de Deus, nós somos o templo e a morada do Espírito do Criador. Então, igreja são pessoas e não uma instituição religiosa. E aí você chama de catedral, congregação, templo, tem mais algum nome aí? Sei lá, sinagoga de Satanás, tem tanto nome aí. Só não é igreja, tá bom? Então vamos lá. A igreja se reúne. Essa semana, esse final de semana, eu passei aqui com meus familiares e eu fui a um encontro de irmãos, né? A minha tia estava indo para um encontro com a igreja e eu me reuni com alguns irmãos, né? De uma determinada instituição e a gente tratou justamente sobre isso lá. O que é a igreja? A igreja é Deus na sua casa, é Deus na sua vida, é Deus no seu lar, é Deus na sua mente, no seu coração. Isso é igreja, tá? Quatro paredes não define igreja. Você não vai à igreja, nós somos a igreja de Cristo quando estamos com Ele no nosso coração. Tem um texto que Jesus disse assim: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Algumas pessoas dizem assim: igreja é onde está 2 ou 3 pessoas no nome dele. Também não, porque podem estar 1 milhão de pessoas em nome de Jesus e Deus não está presente. Ou seja, quando se prega de uma forma equivocada, quando se prega fora da temática bíblica, fora do contexto bíblico, fora das alianças, então Deus não está presente. Ele está presente porque ele é onipresente, ele está presente em todo o tempo, em todo lugar. Mas ele não está aprovando aquilo. Se tem 2, 3, 4, 10 mil, 10 milhões de pessoas, ele não vai estar presente. Dentro do contexto que Jesus falou, onde houver 2 ou 3, eu estarei presente, você vai ler o contexto e você vai ver que a presença dele é quando houvesse justiça, verdade, reciprocidade, amor ao próximo, cuidado, compaixão, misericórdia. Ali ele estava aprovando, ele estava presente em uma causa, em um julgamento sincero mediante a palavra dele, não um julgamento pessoal, mas um julgamento dentro da palavra, como ele mesmo dizia: eu não julgo segundo os homens, eu julgo segundo a justa justiça de Deus. Amém? Então Deus está presente quando há uma verdade sendo esclarecida. Então é isso que eu quero trazer para vocês sobre esse tema. E uma coisa também que eu gosto muito de frisar, se você é católico, espírita, evangélico, kardecista, de qualquer religião, vai ouvir aqui a palavra? Pode pegar sua Bíblia, qualquer versão, qualquer tradução, pode pegar sua Bíblia. Agora eu te peço uma coisa, vamos ler a Bíblia com um olhar na Bíblia? Eu te convido a ler a Bíblia com um olhar na Bíblia, no texto e no contexto. Sem olhar, sem se inclinar, sabe? Porque a gente tem aquela coisa de eu vou me inclinar um pouquinho para a minha visão religiosa.
Por exemplo, você vai ler uma Bíblia para um pentecostal, a tendência natural dele é se inclinar à tradição pentecostal, ou pentecostalismo, né? Se você vai ler a Bíblia para um irmão que é tradicional, aquela igreja, aquele povo que não gosta de bater palma, aquele povo mais caladinho, a tendência dele é querer interpretar a Bíblia segundo o seu segmento. Se você vai ler a Bíblia para um irmão que é, por exemplo, ele crê na doutrina espírita, a tendência dele é ele se inclinar para a doutrina espírita. Então eu te peço que você venha anular isso da sua vida. Porque aqui é um estudo livre, tá? Onde a palavra de Cristo, o Evangelho, tem sido ministrado, mas que você não venha se inclinar. Ah, irmão Elcio, mas aí eu vou estar me inclinando para o teu entendimento. Não se incline para o meu entendimento não, irmão. Eu vou falar de acordo com os textos, dentro dos contextos, e aí você vai olhando segundo a direção bíblica. Porque aí você vai descobrindo verdades que talvez a sua religião nunca tocou no assunto, mas também você não vai ficar com raiva do pastor, do líder, do irmão. Não, simplesmente você vai crescendo no entendimento. Pedro disse, crescei na graça e no conhecimento. Então você vai avançando no conhecimento sem precisar ir lá afrontar o pastor, o líder. Independente, onde quer que você esteja congregando, se reunindo, você pode ter muito mais graça de Deus, conhecimento de Deus do que seu próprio líder lá. Não é porque ele é seu pastor, o padre, o ancião, que ele vai saber mais do que você. Desde quando a sua mente se abra para conhecer a verdade. Agora, se você quiser continuar lá, é um problema teu. Se você quiser sustentar o mecanismo religioso, dando dízimo, sacrificando no pseudo-altar, é um problema seu, não tem nada a ver com a sua religião. O meu compromisso aqui é falar o evangelho do Cristo ressuscitado dentro dos seus contextos. Eu fui entendido, meus amados? Amém? Se você concorda, deixa teu like aí, compartilha e vamos lá ao entendimento da palavra. Olhe lá. Preste atenção. A lei e o pecado. Veja bem, quando nós dizemos que a Igreja de Cristo não está em pecado, algumas pessoas interpretam mal e dizem assim, isso não existe, irmão Elcio. Todo mundo está em pecado. Quando nós dizemos assim, por exemplo, eu não estou em pecado, aí pronto, aí é que vem mesmo pedra, açoite. Como assim? Você é perfeito? Como assim você não está em pecado? Só em falar isso você já é um pecador. Sabe qual é o problema? O problema é você olhar para a minha pessoa, eu olhar para a sua pessoa e começar a apontar os teus defeitos. E aí eu vou te ver sempre como alguém pecador. Agora, quando eu olho para Cristo e eu olho para você que crê em Cristo, eu não te vejo em pecado. Por quê? Porque eu não peco? Não. Porque Ele arrancou o pecado, mesmo você sendo falho. Mas irmão Elcio, mas eu sou pecador. Não, você não é pecador. Você que é um filho de Deus, que crê no Criador, você não é um pecador. Ah, mas eu erro. Erra. Eu falho. Falhem muito. Eu sou imperfeito. Na carne tu não vai ser perfeito nunca. A carne não se converte. Agora, quando eu olho para o madeiro, quando eu olho para a cruz, quando eu olho para o feito de Cristo, e eu creio, aí eu não me vejo em pecado e não vejo você em pecado. Por quê? Porque o que ele fez foi o suficiente para resolver a questão do pecado. Ah, irmão, eu que não me arrependa, não adianta você se arrepender. Como assim, irmão Elcio? Não, porque mesmo você não se arrependendo, o pecado não domina você. E se você se arrepender dos seus pecados, vai continuar a mesma coisa. Porque o que ele fez não foi porque você se arrependeu, foi porque ele quis. Cristo ter ido para a cruz e arrancado o pecado da humanidade não foi porque a humanidade se arrependeu. A humanidade não se arrependeu de nada. Ele foi para a cruz, assumiu o pecado no lugar do povo e pagou o preço. Ele não exigiu nada em troca.
Mas, irmão, e quando João Batista apareceu lá no deserto dizendo arrependei-vos e crede no Evangelho? Aí João Batista estava pregando para os judeus, para que os judeus se arrependessem do pecado que era a transgressão da lei e recebessem Cristo e o Evangelho, as boas notícias, para que eles tivessem o perdão daquele pecado que eles estavam debaixo, que era a transgressão da lei. Então, pecado bíblico não é alguém fumar, pecado bíblico não é alguém adulterar, pecado bíblico não é alguém mentir. Isso aí, a Bíblia toda mostra que é obras da carne, Deus não aprova, tá? Deus não aprova, diga-se de passagem, que o ser humano deve se conscientizar e se ele quer viver uma vida no padrão que Cristo estabeleceu, ele deve deixar essas obras. Mas isso não é pecado bíblico de condenação eterna. Não existe, escute bem, não existe pecado para condenação eterna na vida do Filho de Deus. Por quê? Porque Cristo resolveu. Preste muita atenção no que eu vou ler, tá? Preste muita atenção. Ô, irmão, já tem aí o quê? 17 minutos você falando e não lê um texto. Preste muita atenção. Ó, preste atenção. 1 João, primeira carta de João. Vamos lá, primeira carta de João. Vamos lá. Você vai abrir aí em primeira carta de João, Joãozinho. Primeira carta de João, no capítulo 1. Presta atenção, no capítulo 1, no versículo 8 e 9 e 10. João disse assim, ó. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Pronto. A primeira coisa que você entende quando você lê esse texto é que, irmão, então você já começou mentindo, porque João disse que se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. A questão aqui é o nós. Nós aqui não te inclui. Nós aqui não sou eu e nem você. Nós aqui não é o povo que está vivendo depois da obra redentora de Cristo. Nós aqui, João se refere ou se referiu a um povo que viveu debaixo da lei de Moisés e a transgressão da lei era o pecado. Então todos eles que transgrediam a lei de Moisés, eles estavam em pecado. Mas irmãos, aqui nessa carta Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Só que João não tinha recebido a revelação da graça. João ainda vivia pela espada, ou seja, João ainda vivia com uma visão legalista, onde ele achava que a salvação dependia de obras. Não, eles viviam debaixo de pecado porque debaixo da lei havia transgressão e a transgressão da lei era o pecado bíblico. Então, ele estava falando para os seus ouvintes, especificamente para os judeus que viveram o tempo da lei. Então ele estava dizendo, se dissermos, 1 João, capítulo 1, versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a palavra dele não está em nós. Então João estava falando para um público específico e não para a igreja. Agora me prova, irmão Elcio, que é isso que você estava falando. Pronto, o próprio João vai falar. 1 João, aí mesmo, 1 João, capítulo 3, versículo 4. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Corta para mim, venha. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Pegou? Pegou ou não pegou? Vou ler novamente. 1 João,
Capítulo 3, versículo 4. Olha o que é um pecado bíblico. Qualquer que pratica o pecado também transgride, desobedece à lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Então o que era o pecado bíblico? A transgressão da lei. Por isso que João disse, quem diz que não está em pecado, quem não peca é mentiroso. Porque João estava falando para um povo que transgredia a lei de Deus que Deus deu a Moisés. Agora, a lei que Deus deu a Moisés era para a igreja? Para você se incluir no texto? Não. Não. Quer ver? Malaquias. Eu vou pedir teu dízimo agora. Vamos lá, Malaquias. Porque os pastores só lêem Malaquias capítulo 3, versículo 8 ao 10, né? Para pedir dízimo, né? Então vamos lá. Malaquias, mas não é o capítulo 3. É o capítulo 4. Malaquias é antes de Mateus, tá? Para você se encontrar aí rapidinho. Malaquias, capítulo 4. Vamos lá. Malaquias, capítulo 4. Ah, irmão, não, vamos lá. Malaquias, capítulo 4, versículo 4. Grave aí, Malaquias, capítulo 4, versículo 4. Disse Deus assim por boca de Malaquias: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para toda a igreja, para o Brasil, para os Estados Unidos da América, para a China, para o Japão. A lei de Moisés que eu mandei para a Bahia, para o Rio de Janeiro. Não, 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 pastor. Você se equivocou, filho. Para pedir o dízimo, você lê Malaquias 3:10, mas para explicar para a igreja, você não lê Malaquias 4:4? Hã? Malaquias 4:4, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. A lei de Moisés não era apenas os 10 mandamentos conhecidos hoje pela igreja. A lei de Moisés tinha estatutos e juízos, consistia em 613 ordenanças. Então a lei de Moisés, a qual João estava falando que quem transgredia estava em pecado, era para Israel. Tem nada a ver para a igreja. Nada a ver para a igreja. Tem mais, irmão Elcio, aí? Tem mais aí uma revelação para nós? Tem, irmão. Tem, irmão. Tem, porque a revelação não é isso que eu te digo. É o que está escrito. É o que está escrito. Não é isso que eu te digo, isso que eu te falo, isso que eu te mando. Isso que... Não, não. É o que está escrito. Só é analisarmos o que está escrito. Olha, Tiaguinho. Cadê Tiaguinho? Tiaguinho. Venha, Tiago. Venha. Antes de Pedrinho, tem Tiaguinho. Tiago, capítulo 2, versículo 10. O que é que diz Tiago, capítulo 2, versículo 10? Diz assim, ó. Porque qualquer que guardar toda a lei, lembrando que a lei consistia em 613 ordenanças, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, eles transgrediam a lei e eram culpados de todos. Porque o pecado era justamente a transgressão da lei. Então, irmão Elcio, está todo mundo em pecado porque todo mundo transgride a lei? Não, ninguém transgride a lei hoje. Por que não? Porque Cristo veio cumprir a lei. Mas o povo não entende. Mas o povo quer viver a lei. Aí tem um pessoal a maioria do sistema religioso, mas tem um específico. Não, porque tem que guardar o sábado, porque não pode comer carne de porco, porque não pode isso. Isso era lei, irmão. Isso era para os judeus. Não, mas a lei era de Deus. Eu sei que a lei era de Deus, mas a lei era de Deus para Israel. A lei não era de Deus para a igreja. A lei era de Deus para a casa de Israel. Como que é que você me prova isso? Como você me prova isso? Lhe provo, irmão, lhe provo. João, capítulo 1, livro histórico de João, que eles chamam de evangelho, que não tem nada a ver. Livro histórico de João, capítulo 1, versículo 17, olha o que diz. Livro histórico de João, capítulo 1, versículo 17, diz assim, ó. Porque a lei foi dada por Moisés. A lei foi dada por Moisés.
A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então a lei foi dada por Moisés para Israel, como nós lemos lá em Malaquias 4:4. A graça e a verdade veio por meio de Cristo. Como nós não estamos em Moisés, porque nós não estamos na lei, não existe a transgressão da lei que caracteriza pecado. Nós estamos em Cristo debaixo da sua graça. E o que foi que Paulo falou que havia debaixo da graça? Tem mais, irmão Elson? Tem sim. Claro que tem. Romanos, capítulo 3. O que é que tem debaixo da graça, irmão Elson? Não tem lei. Se não tem lei, não tem pecado. Romanos, capítulo 3. Vamos lá? Versículo 19 e 20. Diz assim: Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Quem estavam debaixo da lei era todo mundo condenável diante de Deus. Versículo 20. Romanos 3:20. Por isso nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Se você não estiver entendendo essa mensagem, depois volte, assista com a Bíblia aberta e comparando, assistindo e lendo os textos que eu estou lendo. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Tem mais, irmão Elson? Tem, irmão, tem Bíblia. Cadê? Romanos capítulo 5. Olha lá, Romanos capítulo 5, versículo 20 e 21. Diz assim: Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas, onde o pecado abundou, onde foi que o pecado abundou? Onde foi que o pecado abundou? Onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou? Onde foi que o pecado abundou? Na lei. Superabundou a graça de Deus. Versículo 21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça renasce pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora, cadê o pecado? Você está na lei? Na lei tem pecado. E a lei não vigora mais, que Jesus já cumpriu. Ou você está na graça, onde não há pecado? Aí volta aquela velha discussão. Ah, então eu posso matar, eu posso roubar e adulterar e mentir porque eu não estou na lei. Ô, irmão, deixa de ser carnal. Os 2 mandamentos que Cristo deixou, que era o cumprimento de toda a lei, era amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quem ama a Deus acima de todas as coisas vai tirar a vida de ninguém? Quem ama a Deus acima de todas as coisas vai desejar o mal para ninguém? Quem ama a Deus acima de todas as coisas tem temor de Deus, vai ficar mentindo, vai ficar roubando, vai ficar traindo? Quem ama a Deus e é o seu próximo acima de todas as coisas vai sonegar, vai enganar? Para com isso, irmão. Nós vivemos a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Romanos capítulo 2, capítulo 8, versículo 2. Você não está na lei de Moisés, Malaquias 4:4. Você está na lei do Espírito, Romanos 8:2. E aí, irmão, tem mais? Tem, sim, senhor. Gálatas, capítulo 3 de Gálatas. Vamos lá, os defensores da lei distorcem isso aqui, mas distorcem, oh meu Deus, de um jeito tão superficial. Mas tem gente que come, né? Tem gente que come esse H. Gálatas, olha lá, Gálatas capítulo 3, vamos lá, Gálatas capítulo 3. Não, eu vou ler no capítulo 2 porque tem algumas coisas interessantes aqui. Gálatas capítulo 2, vamos lá, Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 16 em diante.
Isso foi Paulo dando um sermão em Pedro, tá? Se você pega o contexto aqui de Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 11, é Paulo dando um sermão em Pedro. Gálatas capítulo 2, versículo 16 em diante, diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em quem? Em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então não adianta tentar guardar a lei. 17. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? Cristo ministrou o pecado? De maneira nenhuma. Cristo não ministrou o pecado. Quem está ministrando o pecado é o pastor. É o pastor, é o padre, é o ancião, é o líder que está ministrando o pecado. O que é ministrar pecado? Dizer que o povo está em pecado. Mas Cristo não ministrou pecado. Cristo ministrou graça, perdão, reconciliação. Versículo 18. Porque se eu torno a edificar aquilo que destruí, o que foi destruído aqui no contexto? A lei. Constituo-me a mim mesmo como transgressor. 19. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Quem vive para a lei não vive para Deus. Quem vive tentando se justificar pela lei de Moisés não vive para Deus. Vou ler novamente, Gálatas 2,19. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé, pela vida do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Aí disse Paulo a Pedro, na cara de Pedro: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça procede da lei, segue-se então que Cristo morreu em vão. Então Cristo morreu em vão, irmão. Cristo morreu em vão. Se a justiça procede da lei, segue-se então que Cristo morreu em vão. Vocês estão prestando atenção? Pronto, o irmão fez um comentário aí sobre o canal. Pronto, depois vocês vão lá e acessem. Agora, preste atenção aqui. Seja edificado. Depois o irmão dá o nome aí que eu falo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Gálatas capítulo 3. Foque na mensagem. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Olha lá. Olhe como eles distorcem a verdade. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Diz assim, ó: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Ponto e vírgula. Todos, sem exceção. Aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Ô irmão Elcio, por que debaixo de maldição? Porque o ministério de Moisés, 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 7 e 9, no capítulo todo, o ministério de Moisés era um ministério de condenação e morte. A lei de Moisés era um ministério de condenação e morte. Então, todos aqueles que eram das obras da lei estavam debaixo de maldição, irmão. É o versículo 10 que eu estou lendo, de Gálatas capítulo 3. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição, da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para fazê-la. Maldito mesmo, porque ninguém conseguia fazer. Aí vem o pessoal que guarda o sábado e diz assim: não, o texto está dizendo aqui que você é maldito se você não praticar todas as coisas, então nós temos que praticar todas as coisas. Ô infeliz, ninguém consegue praticar todas as coisas, são 613 ordenanças. E aí eu lanço o desafio para essas pessoas que querem guardar toda a lei. Se a tua mulher, ô varão de guerra, se a tua mulher te traísse, pela lei tu tinha que apedrejar, e aí? Ou levar para o sacerdote apedrejar? Tu levaria? Se a tua filha, você que gosta de guardar a lei de Moisés, se a sua filha casasse e já tivesse sido usada, não existe, desculpa essa expressão chula, mas já tivesse tido uma noite com outro homem e casasse, pela lei ela tinha que ser apedrejada, e aí? Tu iria apedrejar tua filha porque não casou virgem? Se dois homens estivessem brigando segundo a lei e a mulher de um fosse defender e sem querer tocasse nas partes íntimas do homem, ela tinha que ter a mão amputada imediatamente. Você faria isso? Então não venha para cá com hipocrisia, irmãos. E aí?
e tantas outras questões da lei, irmão. Então o que Paulo estava dizendo era justamente o contrário desses irmãos que querem guardar a lei e vem defendendo. Versículo 10, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer escrito em todas as coisas escritas no livro da lei para fazê-la. Então todos eles estavam debaixo de maldição, porque eles não conseguiam fazer todas as coisas. Simples assim. Versículo 11, aí Paulo vai continuar explicando. O versículo 11 explica o versículo 10. E, consequentemente, versículo 11, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. 12, ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas viverá por ela. Viverá como? Debaixo de pecado e condenação. Aí vem o versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Resgatou quem? Eu e você? Não. Resgatou aquele povo que viveu debaixo da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, disse Paulo. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então na lei havia maldição, na lei havia pecado, na lei havia iniquidade, na lei havia ofensa, na lei havia morte espiritual, na lei havia tudo isso. Treva, escuridão, engano, domínio. Nós não estamos debaixo da lei. Logo, não estamos debaixo de pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Tá fácil a compreensão, né, irmão? Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Mas a justiça que é pela fé, diz assim, não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas o que diz? Pela fé. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, e esta é a palavra da fé que pregamos, não é da lei, é da fé. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e confessar Jesus não é aceitar Jesus, tá? É confessar a sua graça, e em teu coração, na tua mente, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Salvo de quê aqui? Salvo do inferno? Salvo eternamente? Não, salvo da condenação da lei. Havia uma condenação da lei, e quando eles confessavam em Cristo, eles eram salvos daquela condenação que havia na lei. E qual era a condenação da lei, irmão? Condenação e morte. 2 Coríntios 3, 7 e 9. Viu? Oh, glória! Tem mais, irmão? Tem sim. Romanos capítulo... O que não falta aqui é a palavra. Romanos capítulo 6, versículo 14, diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Debaixo da graça não tem pecado. Aí alguém pode dizer, então já que não tem pecado, então eu vou pecar. Ou seja, eu vou praticar as obras carnais. Como assim, irmão? Vamos lá. Romanos capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Como é que eu vou viver no pecado se eu estou morto para o pecado? Como é que eu vou viver para o pecado que Romanos 6,14 diz que o pecado não tem domínio sobre a minha vida porque eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça? Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Portanto, agora quando? Agora que eu aceitei Jesus ou aceitei a religião X ou Y? Não, em Cristo, agora a partir da cruz. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, segundo a lei, mas segundo o Espírito.
Versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Na graça não tem morte, porque passamos da morte para a vida em Cristo. Foi a mensagem que nós pregamos ontem. A fantasia da suposta ressurreição biológica da religião. A ressurreição é de um estado de consciência, de uma transição pactual. Quem não ouviu a mensagem de ontem, volte depois e veja, assista. Amém, meus amados? Então ficamos por aqui, já 40 e poucos minutos, né? Para não ficar muito cansativo o estudo. E se você quer aprender mais, se você está assistindo aí nos bastidores e quer aprender mais, continue acessando aí as nossas mensagens. Não vem para cá jogando logo pedra no irmão, não. Calma. Eu sei que a princípio, você que está saindo da sua visão religiosa para assistir uma mensagem como essa, a princípio você se choca, é normal. Mas tenha paciência. Tenha paciência. Vá assistindo devagarzinho, vá analisando, vá escrevendo, vá estudando o texto dentro do contexto. Antes de sair jogando pedra. Sabe por que muita gente não aprende a verdade, irmão? É porque julga o livro pela capa. Aí esse irmão já vem dizendo que ele não é pastor, então ele não tem moral nenhuma para me ensinar. E um pastor ladrão que está aí roubando as pessoas, pedindo dízimo e fazendo campanha, tem moral para te ensinar. Pastor corrupto que está vivendo em adultério, mentindo, enganando, dizendo que a igreja é dele, que ele é o presidente, tem moral para te ensinar. Uma tradição religiosa fundamentada por homens, onde muda uma coisa aqui, muda outra coisa ali, e há 10 anos atrás era diferente, agora já mudou tudo de novo, porque não estão fundamentados na Bíblia, mas estão fundamentados nas suas filosofias, aí tem autoridade para te ensinar. Um cão guloso que só vive mandando você sacrificar no altar e você nem procura saber o que significa altar, tem autoridade para te ensinar. Então tá. Mas eu tenho só uma palavra para você. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Não é segundo a sabedoria do homem, não é segundo a inteligência e a força do homem, mas é segundo a graça e a sabedoria que o Pai dos Espíritos nos dá. E não estou falando isso aqui por soberba, não. Eu estou falando isso porque eu sei que hoje eu sou uma pedra no sapato de muitos pastores que me abraçavam e me beijavam e me chamavam de homem de Deus. Eu sei que eu sou uma pedra no sapato e muitas pessoas da minha família que mentia como um homem de Deus, um pastor de igreja. Mas hoje me olham desconfiado porque a mensagem que nós pregamos vai de encontro a um sistema religioso falido, corrompido, que não tem nada de Cristo, não tem nada de Deus, não tem nada de Jeová. Não tem nada de Deus. Mas apenas se sustentam na mentira e no engano. Como nós não estamos presos a nenhum tipo de convenção, a nenhum sistema pastoral, mas estamos presos exclusivamente à mensagem de Cristo e à palavra da sua graça, então eles não podem nos suportar. Eles não nos suportam. Mas é por amor que nós falamos essas verdades. Então, meus amados, pecado bíblico era na lei, transgressão da lei. E Cristo veio, cumpriu a lei e estabeleceu a graça. E não adianta você vir para cá e dizer, então agora pode pecar, pode fazer o que você quiser. Tem gente que olha para a minha vida, olha para a nossa mensagem, para aqueles que nos acompanham e diz assim, esse bando de rebanho aí, tudo pecador. Pelo contrário, vocês que estão tentando se justificar debaixo das obras da lei estão vivendo como se tivesse maldição. Não estão porque a lei não vigora mais, mas eles estão vivendo como se tivesse maldição. A palavra da graça não é uma porta larga que induz as pessoas ao erro. A palavra da graça traz conscientização, correção no nosso homem interior, renovação na nossa mente e faz com que você entenda que quando você erra, não é o diabo, não é um ser espiritual que está te usando, é a tua vontade própria que se inclina para o que é errado. Ninguém aqui está pregando você encher a cara de cachaça, usar droga, bater, cair, beber, cair, se levantar. Não.
Nós estamos ensinando o Evangelho da Graça e cada um aprenda o Evangelho da Graça e glorifique a Deus por esta palavra, onde não há condenação na tua vida, onde não há pecado na tua vida, onde não há nenhum tipo de maldição na tua vida. O que acontece é, tudo que você planta, você colhe. E se você tem sido uma pessoa que tem semeado no campo da carne, infelizmente é corrupção mesmo. Mas se você semeia com a mente no eterno, no Criador, é vida e paz que você terá. Amém, meus irmãos? Graça e paz, graça eterna, compartilhe aí à vontade. Cadê o irmão que comentou aí sobre um canal? Quem é o irmão? Eu não vi o nome aqui. Quem é o irmão? Olha, eu só indico o canal de pessoas que pregam o Evangelho da Graça. Eu já levei muito na cara de indicar algumas pessoas aí que supostamente pregavam o Evangelho da Graça e depois se corromperam. Viraram carnais, viraram ateístas, sabe? Por quê? Porque não tem a mente fundamentada na rocha. Infelizmente, são aquelas pessoas que saíram do sistema religioso e receberam a palavra da graça, achou bonitinho, abriu um canal no YouTube ou em outra rede social, começou a pregar, porque viu o irmão Geraldo, o irmão Elcio, o irmão Cristiano, o irmão André pregando, e aí corrompeu tudo. Agora é um tal de universalismo. Universalismo com nome de graça não existe, tá, abençoado? Esse negócio de gente pregar a graça e dizer que todo mundo é salvo, que se a pessoa estupra, se mata, se rouba, no espírito ele é salvo porque na carne não presta, não existe. Filho de Deus, ele é filho de Deus e ele educa a sua carne. Que é o irmão ministério graça revelada, não é isso? Pronto, irmão, prega a palavra da graça, está em linha com a mensagem da graça, não é em linha com o irmão Elcio. Cadê? Construção de desafios reais, é isso? Mas o canal do irmão é o quê? Ministério Graça Revelada, não é isso? Pô, eu só indico, os irmãos vão lá, acessem, se inscrevam. Se pregar graça, amém. Fortalece o canal. Se não pregar graça, vocês caem fora, tá bom? Pronto, meu irmão. Estamos juntos, vamos que vamos. Ministério Graça Revelada. Então, são poucos que eu tenho indicado. O ministério aí, pronto, Ministério Graça Revelada, eu já assisti algumas mensagens, não mensagem completa. Mas enfim, vocês vão lá, são vocês que têm que analisar. Sabe? Nós não somos aqueles religiosos que, eu vou entrar ali na casa de Deus porque ali tem um profeta. Não, não vá não. Tem que analisar a palavra. Nós somos livres. Você assiste quem você quiser. Às vezes eu recebo mensagem de algumas pessoas, irmão, aquele pastor do sistema está se convertendo na graça. Eu digo, por quê? Porque ele dá graça e paz. Não existe isso, irmão. Não é porque a pessoa dá graça e paz que tá na graça, não. Irmão, mas aquele pastor ali, ele não pede dízimo, não, então ele tá na graça. Não existe isso, irmão. Tem muitas igrejas do sistema religioso que também não pedem dízimo. Mas prega inferno, prega diabo, prega ressurreição no sentido biológico, prega vida eterna na terra, prega tantas baboseiras. Não existe, irmão. Não existe isso. Então, com o nome de graça, tem um monte de coisa aí. Tá? E não é porque alguém dá graça e paz que prega o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça tem uma coerência, tem uma linha, tem um contexto, tem um tempo, tem um período profético, tem tudo, tem um histórico, tem tudo. E aí você vai entendendo, filtrando ali. Então, com exceção de alguns irmãos que você já conhece, são os únicos que eu me arrisco. É o irmão Geraldo Moraes, André Pimentel, Cristiano França e quem mais, meu Deus? Dos mais populares, né? Geraldo Moraes, André Pimentel e Cristiano França. Irmão, mas o irmão, ele tem um ponto que ele pensa diferente de você. Normal. Porque não é porque pregamos a graça que pensamos exatamente igual, não. Normal. Sim, o irmão Lael também. Aí tem o irmão agora aqui, até se reúne conosco, que tem o canal Filtro da Graça, nosso irmão Sandro, que acompanha conosco aqui. Entendeu, meus amados? Eu estou falando que prega o Evangelho da Graça. Prega o Evangelho da Graça. Então, assim, não confunda. Por exemplo, tem gente que prega escatologia consumada. Um exemplo que eu vou pegar aqui. Mas prega inferno espiritual. E agora? Prega a Santa Ceia. Ou a Páscoa, e agora? Como é que fica? Entendeu, abençoados? Tem gente que prega o Evangelho da Graça, mas não crê na predestinação. E agora? Como é que fica? Tem gente que prega o Evangelho da Graça, mas ele pede dízimo. E agora? Como é que fica? Tem gente que prega o Evangelho da Graça e prega Apocalipse como se fosse acontecer. E agora? Tem gente que prega o Evangelho da Graça
e prega o universalismo, que todo mundo é salvo. E agora? Tem gente que prega o evangelho da graça e defende doutrinas pastorais, títulos eclesiásticos. E agora? Entendeu? Tem gente que prega o evangelho da graça, mas prega profetada. Que o arrebatamento vai acontecer. E agora? Entendeu, meus amados? Entendeu? Então, vamos filtrar. Sabe? Vamos filtrar. Esse tema que eu estou estudando aqui é sobre a chamada ceia. Isso é graça. Esse tema que eu estou estudando aqui é sobre a escatologia consumada. Cristo já voltou, já julgou Israel. Esse tema se encaixa perfeitamente na graça. Mas se eu sair, se eu pregar que o diabo foi um ser espiritual ou se é um ser espiritual, um pouquinho só de fermento estraga toda a massa. Entendeu, meus amados? Então, ou é graça, ou é misturada, ou é mistureba. Agora, é claro que tem muitas coisas que dá para você aproveitar de respectivas mensagens em graça. Tem muita mensagem dos abençoados aí que prega universalismo, por exemplo. São mensagens boas, que dá para se aproveitar alguma coisa. Mas o camarada vem pregar graça com universalismo, que todo mundo é salvo, que se você matar e roubar tá fazendo a vontade de Deus. Que graça é essa? Agora, tem alguma coisa no meio que é interessante? Tem. O camarada prega a graça, mas diz que o diabo é um ser espiritual, ou que ainda existe, ou que foi aniquilado por Cristo. Não, o diabo nunca foi um ser espiritual, é uma força de expressão adjetivo. E hoje no nosso tempo existe na nossa humanidade, porque tudo que se opõe a Cristo é carne. É opositor, é adversário. Amém, meus irmãos? Então, eu vou até deixar claro aqui que a partir de agora eu não vou ficar indicando mais ninguém. Vocês que assistam as mensagens, vocês que analisam, se quiser continuar no nosso canal, se vocês creem da forma que nós ministramos, sejam bem-vindos. Se você não crê, pensa de forma diferente, pode seguir outro canal, fique à vontade. Mas não adianta você defender alguém, defender uma pessoa que prega assim assado, porque muitas vezes a pessoa se atrapalha na caminhada, tem uma mudança radical, e mas você falou, eu falei um tempo, mas não estou falando mais, tá bom? Então, eu me responsabilizo por aquilo que eu prego, e há mais de 8 anos eu venho pregando desta linha, melhorando, aprendendo muita coisa com os meus irmãos e aperfeiçoando, ajustando o entendimento de uma forma coerente, mas sem pensar em querer me destacar entre os demais e inventar um bocado de coisa, um bocado de baboseira, tá bom? Então, creio na escatologia consumada, sim, mas não creio que o diabo foi um ser espiritual como alguns que pregam a escatologia consumada creem. Não creio que inferno, não existe biblicamente inferno como um lago de fogo, como alguém que diz que prega graça por aí afora, também diz que crê. Tá bom? Então, assim, temos que analisar os pontos. E aí cada um analisa e se firme. Graça e paz, graça eterna e até nosso próximo encontro, permitindo Papai do Céu. Fui.